Muito bem, vamos então para a primeira cartinha do nosso grupo. Amar é ver a alma do outro nua e por tudo que se vê, apesar de tudo que se vê, manter o olhar encantado e cuidadoso. O amor não precisa vestir motivos. O amor é nu. Essa imagem é bonita. Que bonita a imagem, ó. Muito bonita a imagem, né? Deixa eu pôr aqui. Último O turno. Dani, Oi? Tá me ouvindo? eu não consegui ver a imagem. A imagem? Vamos colocar de novo aqui. Ah, agora acho que eu vou ver. Mas eu Obrigada, coloco, viu? imagina, depois eu coloco no grupo. Essa mensagem ela é muito Tá interessante. bom. Obrigada, Dani. Nada, Lu, imagina. Amar é ver a alma do outro nua e por tudo que se vê, apesar de tudo que se vê, manter o olhar encantado e cuidadoso. O amor não precisa vestir motivos, o amor é nu. Essa mensagem... Ixi, alguém está com o áudio aberto. Espera aí, gente. Pronto. Essa mensagem é muito bonita, né? Porque a gente tem que ver o outro da forma que ele é e a gente amar do jeito que ele é. E não uma projeção do que a gente joga no outro e espera que o outro haja conforme a projeção que a gente teve em cima do outro. O amor não precisa vestir motivos. O amor é nu. Esse é o verdadeiro amor. O amor é a gente estar encantado pela pessoa do jeito que ela é e não do jeito que a gente projeta, não do jeito que a gente espera que ela seja. Esse é o verdadeiro amar. Porque às vezes as pessoas têm que se encaixar nos nossos moldes para a gente poder amar essa pessoa. Se a gente fizer isso, a gente vai amar só a nossa imagem e não o outro de verdade. Vocês entendem isso? Isso tem uma profundidade tão grande. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente consegue amar o outro do jeito que ele é e ver a pessoa do jeito que ela é, sem as nossas projeções em cima do outro, gente, a gente constrói relações maravilhosas. Vocês entendem? Essa imagem ela é muito especial, essa mensagem também. Né? Isso traz relações bacanas e não relações tóxicas. Né? Pensem nisso com carinho. Né? Isso aqui é um pouco de comunicação não violenta, de certa forma, porque a base da comunicação não violenta é você usar empatia. Você aprender a ver o outro do jeito que ele é. E quando a gente usa empatia, a gente começa a sentir o que o outro está sentindo. Então, isso é muito interessante. Né? Por que é interessante? Porque a gente para de projetar as nossas carências no outro ser. Né, gente? Então, eu acho essa mensagem ela é espetacular. Porque a gente incorporando essa mensagem nas nossas relações, eu não vou dizer que é 100% que vai dar certo, mas vai ser uma relação menos tóxica e mais franca. Né? E mais franca. A outra, que engraçado, essa frase já veio para a gente, ela está vindo de novo. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio, que é um grande mestre chinês que eu gosto muito. O silêncio é um amigo que nunca trai. Muito boa, né? É a gente buscar mais esse silêncio. Aprender a contemplar o silêncio. A nossa mente, ela foi condicionada para a gente ser uma engrenagem do sistema. E ela tem que produzir para ser aceita na sociedade.
Mas peraí, deixa eu ver que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu só fechar todos os áudios, pessoal. Peraí. Muteal aqui. Pá. Pronto, agora sim. A nossa mente ela foi condicionada para ser uma engrenagem do sistema, tá? E muitas vezes tem uma coisa que o Einstein falava, que chamava ócio criativo. Muitos seres falaram sobre isso, filósofos. Muitas vezes, quando a gente está no ócio criativo, tentando buscar o silêncio, tentando buscar um estado mais de interiorização, é onde vêm as ideias mais incríveis daquilo que a gente está buscando. Enquanto a nossa mente ficar tagarelando muito, a gente fica muito identificado com aquilo que a gente quer resolver. E aí a gente não consegue uma visão de águia para conseguir enxergar de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais ampla, né? Então vamos pensar nisso com carinho, tá? Esse aqui é um grande mestre, Confúcio, ele sabia o que falava. O silêncio é um amigo que nunca trai. A outra, eu até coloquei num curso de meditação que eu fiz há muitos anos atrás. Perguntaram ao Buda o que você ganhou com a meditação. Ele disse: nada, mas deixe-me dizer o que perdi com ela. Ansiedade, raiva, depressão, insegurança, medo da velhice e da morte. Essa frase do Buda, ela é espetacular. E a importância da gente incorporar a meditação nas nossas vidas. Buscar um estado meditativo, começar a gente mergulhar mais dentro de nós mesmos, fazer um pranayama, inspira, segura e expira. Começa a respirar mais pelo abdômen, né? Respirações mais profundas. Tudo isso vai fazendo a gente buscar um estado alterado de consciência e começar a mergulhar mais no estado meditativo. Quando a gente entra no estado meditativo, é uma coisa fantástica, não tem muito o que falar. Você entra num estado de tanta interiorização, e é muitas vezes nesse estado meditativo que vem insights, sabe? A gente expande a nossa consciência, porque a gente sai um pouco do mental concreto e mergulha mais no silêncio. Então, buscar esse estado meditativo, ele é fundamental, tá? Para quem quer estar mais lúcido perante a vida, para quem quer mudar alguns padrões, tá? Então, essas foram as mensagens de hoje. Olha que bonita essa imagem, ó. Muito legal, né? Depois eu vou pôr no grupo. Então, o que significa as mensagens de hoje? A nossa mente, ela é condicionada para produzir. Ela sempre tem que estar produzindo. Mas muitas vezes a gente tem que entender que é no ócio ou no estado meditativo que a gente consegue intuições, percepções, aonde as coisas acontecem, né? Transpiração e inspiração. O Einstein falava um pouco disso. Então é muito importante, acho que essas mensagens vieram para o grupo não é à toa, né? A gente sabe que tudo é sincrônico. Então vamos tentar se atentar para isso, né? Se atentar em buscar mais esse estado meditativo. É porque só a gente tem a ganhar, só a gente, tá? E é muito especial a gente conseguir esse estado e a gente tem que treinar, como eu falei mais uma vez. Nossa mente é condicionada para produzir. Se a gente fica sem ter o que fazer, começa a ficar inquieto, ansioso. Não, a gente tem que produzir alguma coisa, ou senão eu preciso me distrair, vou pôr uma série no Netflix. Mas eu não consigo parar, ficar sem fazer nada. Pegar essa energia e olhar para mim. Né? É importante a gente fazer isso, gente. Eu falo que é importante a gente fazer isso todos os dias, mas se não dá, pelo menos de vez em quando. Senão a gente não se conhece. A gente fica muito reativo às situações da vida, né? Hoje eu fiz questão de dar essa aula para vocês. A gente vai fazer uma prática já já muito bacana. Mas eu estava num estado alterado de consciência, às vezes eu fico, né? Eu me conectei pelo coronário
E uma consciência com muita sabedoria me mostrou uma coisa muito legal, que eu acho que vai valer para a gente. Sabe por quê? Porque a gente se cobra demais. Muitos de nós se cobra demais, principalmente quando algo se repete em nossas vidas. Eu observando meus pacientes, todo mundo, a gente tem uma cobrança excessiva. E quando a gente está em um processo e ele meio que se repete, a gente fica se cobrando. E essa consciência, gente, ela mostrou para mim, como que eu posso explicar? Quando a gente está num estado um pouco mais alterado de consciência, essas consciências mostram para a gente através do sentir. E através do sentir você traduz e joga para o mental. Eu vou falar mais ou menos o que eu captei dessa vivência. Gente, eu não sei se vocês conhecem a árvore da vida da Cabala, tem os sefirotes e tem as zonas de caos, que é a união de um círculo com o outro, por exemplo, tá? Existe essa região que é a zona de caos. O que é a zona de caos? O caos é o que gera movimento para a gente, tá? E olha que interessante isso. Essa consciência mostrou para mim que cada ser humano, quando não consegue uma compreensão total de algum processo, e esse processo se repete, ele se repete de uma forma diferente. Ele se repete de uma forma que o observador que cocria a realidade que somos nós, a gente já está numa outra frequência, mesmo aquilo se repetindo. Ou seja, quando algo se repete em nossas existências, não significa que a gente está totalmente estagnado naquele processo. O que essa consciência quis dizer é para a gente ter um pouco mais de paciência com a gente. E a gente compreender que, como co-criadores, quando esses processos se repetem, a gente está com um olhar diferente perante aquilo, apesar de ainda não ter transmutado 100% aquela frequência, senão não estaria se repetindo. O que essa consciência, com muita clareza, quis mostrar para mim é: não se cobrem em excesso. Ele quis falar para o seguinte: vocês estão numa fase de tanta mudança, poucas consciências estão tendo os desafios que vocês estão tendo. A mudança ela é muito maior do que parece. Esses fótons de Alcione estão se intensificando. Nessa semana se intensificou um pouco mais ainda. Então, qual que é o meu filtro? É a minha sensibilidade e os meus pacientes, porque é impressionante. Quem é muito sensível sente, começa a vir ondas de ansiedade, de inquietude. Por quê? A frequência planetária está se intensificando, gente. E essa semana teve 2, 3 picos, tá? Eu quero que vocês entendam que a espiritualidade, mesmo mais elevada, quando eu conecto, eles olham para a gente como guerreiros e guerreiras, porque eles sabem da intensidade dessa mudança planetária. E eles sabem o quanto isso altera interiormente cada um de nós. Uns mais, outros menos. Mas ninguém passa sem sentir nada, porque a mudança ela é muito drástica. Esses pontos de caos, eles são fundamentais para a nossa evolução, tá? Se você pega os vários círculos que chama Vexapixel, ou mesmo a árvore da vida, aonde tem um encontro deles, chama zona de caos. O caos é o que gera o movimento. Por que a gente fisicaliza? Porque existe um caos muito grande e a gente só consegue trabalhar esse caos estando na matéria. E agora a gente está encarnado, vivendo um pouco desse caos que cada um tem que trabalhar em um planeta que está se sutilizando muito, tá? Então, essa consciência, ela quis mostrar para a gente parar um pouco de se cobrar, para a gente ir com calma, para a gente se olhar, para a gente se conectar, para a gente buscar mais essa essência que eu falo tanto para vocês, dentro da gente. Quando algo se repete, não é porque a gente está estagnado.
Porque ele se repete, mas a gente tem uma outra visão sobre esse algo que se repete. Até um dado momento que a gente tem uma compreensão total daquilo. Aí aquilo não precisa mais se repetir. Então, o mais importante que eu queria passar para vocês, antes da nossa vivência, é não se cobrem tanto. Relaxa mais. Tá? Relaxem mais. Sabe por quê, gente? Nessa fase de mudança planetária, onde a gente está ficando muito mais sensível, uma cobrança um pouquinho maior da gente com a gente mesmo, por incrível que pareça, é capaz de somatizar uma doença. A gente tem que triplicar o orar e vigiar na nossa relação com nós mesmos, tá? Já me foi mostrado espiritualmente uma pessoa com pensamento autodestrutivo. Eu vi pela clarividência, é uma aura que vai ficando escura, e essa energia escura é como se fosse é como se atacasse o próprio corpo da pessoa, como se ela se machucasse, mas não pegando uma faca e se cortando. O negativismo vai deteriorando o psicossoma, o corpo espiritual da pessoa. E antes, um pensamento desse fazia um arranhão. Agora, um pensamento desse faz um estrago, porque o nosso corpo está mais sutil. E ao mesmo tempo, essa semana pude viver, essa semana não, semana passada, eu pude vivenciar um trabalho de cura lindo. E um trabalho de cura lindo, um em um cachorrinho e outro no ser humano. É impressionante como o ser humano está absorvendo energia de cura e está propiciando curas incríveis. Os animais nem se falam, né? Porque os animais não têm a mente. É muito mais fácil fazer um trabalho de cura num animal do que num ser humano. Principalmente quando esse ser humano está com pensamentos destrutivos. Tá? Eu vi a energia verde entrando dentro de cada célula do corpo. E ela ia fazendo uma cura e harmonizando as células, que depois ia para os órgãos. Foi impressionante o trabalho que eu vi, porque abriu muito a minha clarividência. Eu conseguia ver mais a parte energética do que o próprio corpo da pessoa. Tanto da pessoa como do bichinho. Então, gente, eu estou falando de verdade para vocês. Todos vocês aqui que estão comigo aqui nessa noite, não é só eu. A gente está tendo uma capacidade de trabalhar para a cura como a gente nunca teve em nossa existência. O corpo físico ele está muito sutil, ele está respondendo muito rápido. Estão com dor de cabeça, estão com mal-estar. Gente, pega um chocorei, aplica em vocês uma barra de Access, ou faz uma oração, enche a mão de luz, põe no peito. É o momento da gente se cuidar, porque está tudo acontecendo muito rápido. E essa semana, a semana passada, né, porque essa está começando, ela teve 2, 3 picos, e a energia se sutilizou para caramba. E quando dá esses picos, você consegue tanto uma cura muito rápida, como você se bagunçar muito rapidamente. Ou seja, é tudo muito mesmo, tá? O mais interessante disso tudo é que eu vejo uma curva assim, gente. Isso que me assusta. É uma curva assim, ó. Ela dá o pico de sutilização, depois ela começa a ficar estável, equilibra, mas ela nunca cai. Gente, é muito sutil, é muito sutil. Eu tenho pacientes que são extremamente sensíveis, extremamente. E eles sentem de uma forma absurda. Vem a onda de sutilização, eu capto pelo meu campo áurico, dá 2, 3 minutos, eles começam a mandar mensagem para mim. É impressionante. Eu tenho muitas comprovações, até com amigos que são bem sensitivos. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, vocês não têm ideia o poder de cura que a gente está tendo. Mais uma vez, eu falo de não é humildade, viu? É verdade. Não é o Daniel, é todos nós. É todos nós. Usufruam do conhecimento que vocês têm. Se apliquem todos os dias, se abençoem antes de dormir. Não estou brincando, gente, isso faz uma diferença. Vai dormir, faz a sua oração, agradeça pelo dia, depois se abençoa.
Se abençoa, mesmo como se você desse um passe em você mesmo. Prepara seu corpo para dormir, cuida dele. Tomou um banho, cuidou do corpo físico? Joga energia, cuida da parte energética para você ter uma projeção boa. Tá? Então, estão tendo vários picos de sutilização. E a cada pico, mais curadores a gente se torna, porque mais a matéria física reage à cura prânica, ou à cura da energia cósmica, não importa o nome. Mas, gente, nossa, eu recebo algumas pessoas aqui que estão num processo de depressão bem complicadinho. E vou te falar, não é o Daniel, não. Em uma, duas sessões, a pessoa sai desse processo. A pessoa sai do processo. Por quê? Ah, o Daniel ficou bom. Não. A matéria está reagindo muito. Está reagindo muito aos nossos processos de cura energética, tá? Deem valor para isso, porque todos vocês são grandes curadores, curadoras. Não é só eu. Ah, o gatinho, o cachorrinho ficou doente. Aplica um reiki, joga uma energia, vocês vão ver a resposta. E vocês vão ficar assustados com a resposta. A resposta é instantânea. Tá? Pensem nisso com carinho. Saiam dos processos de culpa, dos processos de cobrança excessiva. Tá? Isso deteriora demais a nossa relação de nós com nós mesmos e faz a gente se machucar. Lembra da frase do Khalil Gibran, que eu sempre falo para vocês, né? Disse o divino, ame o inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Esse processo, gente, eu falo de coração para vocês. Desculpa eu estar sendo repetitivo. Esse processo está se intensificando pra caramba. Chegou o momento da gente se reconciliar com a gente. Às vezes a gente erra, tem gente que tem mais ar, né? Que é o meu caso. Eu tenho muito ar, eu me expando fácil. Tem gente que tem mais terra. Tem gente que é mais sal, que é mais emotivo. Cada um tem uma característica e cada um tem as suas deficiências. Tudo bem a gente ter deficiência, a gente está encarnado aqui para quê? Para tentar transmutar um pouco dessas deficiências. Mas a gente tem que parar de ser nosso algoz, parar de ser o general, tá? Porque o estrago é muito grande. Eu vi isso, eu vi esse processo, gente. Eu vi o processo, ele é assustador. O que um pensamento autodestrutivo faz no nosso campo áurico é assustador. Uma sensação de menos-valia, se sentir rejeitado, ou uma pessoa que está com muita mágoa de alguém ou do mundo. O próprio processo planetário. Ah, mas por que as pessoas estão perdendo a frequência com o planeta? É muito simples. Se elas encarnarem nesses fetos que já estão chegando aqui, que são extremamente sutis, a mãe provoca o aborto dentro da barriga dela, porque a somatização do caos acontece no corpo pequenininho e o corpo não aguenta. Por isso que está tendo um degredo em massa, porque um ser com muito caos não consegue mais encarnar aqui. O caos dele faz o corpinho somatizar e morrer dentro da barriga da mãe. Vocês entendem? Porque não é alguém de barba julgando. Por isso que eu falo para vocês, em 2 gerações, eu sei que a gente não vai estar vivo aqui, em 2 gerações. A gente vai estar vivo, mas não nesse corpo. O planeta vai ter uma mudança drástica, tanto tecnológica como espiritualmente, em 2 gerações. Eu já falei para vocês, e vai ter uma tecnologia que vai ser muito legal, que eu já vi que o ser humano vai ter já falei para vocês, né? A conexão direta com o plano espiritual. Muita coisa vai mudar, vai ficar muito legal. Então, o que eu quero dizer para vocês, o nosso momento ele é muito mais sensível e delicado do que aparenta. Porque às vezes a gente está tão distraído no nosso dia a dia que a gente não se sente internamente. Mas para quem está se sentindo mais internamente, a mudança está assustadora. E é o momento da gente se adaptar. Por isso que é importante buscar um estado meditativo.
Por isso a importância da gente se olhar com carinho no nosso dia a dia. Ah, fiquei tempestivo, fiquei nervoso, tudo bem. Deixa ficar nervoso. Depois tenta se olhar qual foi o gatilho emocional que te deixou alterado, alterada. A gente precisa se colocar no papel de observador. O Rajneesh, né, que é o Osho, ele fala umas coisas que para mim são muito bacanas. Ele se fala para a gente sempre se colocar como um observador de nós mesmos, como se a gente fosse um terceiro, se observando. Se vocês fizerem esse treino, fica mais fácil observar as nossas emoções e os nossos gatilhos. Tá? Então vamos tentar buscar esse estado meditativo, vamos tentar, puxa, ser mais parceiro, não tem outra palavra, ser mais parceiro, ser mais parceira de nós mesmos. Tá? Eu não posso abrir a clarividência de todos vocês, mas eu posso falar de todo o meu coração pela vivência que eu tive, que foi muito real. Cuidado com os processos de autodestruição. Cuidado com os processos de culpa. Não se sintam assim. Tentem perceber que tudo é só um laboratório, uma grande experiência. Tá? Não se culpem. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essa rigidez excessiva. A gente pode somatizar uma doença séria. Tá? Num processo de autoobsessão mesmo. Eu fiquei assustado porque eu vi o estrago que faz. Eu não imaginava que fazia esse estrago. É que nosso corpo ele é forte, ele é parrudo. Ele tem em sua constituição o potencial de sobreviver a muito caos. Ele foi feito para isso. Um ser humano, para somatizar uma doença, ele tem que ser muito teimoso, porque o nosso corpo ele é forte. Mas com essa sutilização planetária, o nosso corpo está ficando mais sensível. Então ele já não está tão parrudo a aguentar pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, ficar vendo todo dia Cidade Alerta e etc. Eu sei que vocês entendem o que eu quero dizer. Tem gente que ama isso. Ficar vendo filmes muito pesados, tá? O nosso corpo não está mais aguentando, ele não está mais parrudo. Nosso corpo está se sutilizando. Nunca funcionou tanto o orar e vigiar do que Jesus nos ensinou. Nunca funcionou tanto. O intuito da nossa pequena aula de hoje, com a nossa vivência, o que eu mais quero é tentar trazer essa consciência para vocês. Eu sei que vocês não vivenciaram isso, fui eu que vivenciei. Mas aqui no papel de professor, eu estou aqui para fazer não um alarde, eu estou aqui para passar essa mensagem para vocês. Nosso corpo não é mais aquele de 2010, de antes do fim do calendário maia. O nosso corpo mudou muito. Muito, gente, de verdade. A gente tem que se adaptar para a gente sobreviver. Tá? Use orar e vigiar nas emoções, nos seus pensamentos. Olhe com muito carinho para vocês. Chegou o momento da gente aprender a ser amoroso com nós mesmos. Não passou aquela época de chibatada, ajoelhar no milho. Acabou aquilo. Que já nasce do pecado, porque nasce do ato sexual. Para. Vós sois deuses e deusas, apenas não sabeis. É o momento da gente aprender a se acolher do jeito que a gente é. É o momento da gente parar de se projetar na vida do outro. A gente tem a nossa existência e nós somos co-criadores. Vamos olhar com carinho para a nossa vida. Vamos se acolher. É o momento, gente. Não é outro momento. É hoje. Tá? Pensem nisso com carinho. Vamos aprender a se amar. Aprender a se olhar no espelho e se gostar do jeito que é. E falar, cara, eu tô aqui para cada dia me melhorar, me amar mais. Tá? Pensem nisso com carinho. Vamos se acolher. Tá? Porque a gente se acolhendo, a gente consegue coisas incríveis. Coisas incríveis. Processos que às vezes por anos a gente estava arrastando. A gente se acolhendo, elevando uma oitava na nossa frequência interior,
a gente é capaz de transformações incríveis, que antes iria demorar 20, 30 anos para conseguir. A gente consegue em um mês. Eu não estou exagerando. Antes do fim do calendário maia, o que demoraria 20, 30 anos para a gente compreender, a gente consegue acelerar isso para um mês. Só para vocês entenderem como as coisas são aceleradas. E, obviamente, a nossa percepção temporal, mesmo nessa pandemia, claro que está acelerada. A gente está em novembro. O mês que vem é o último mês do ano. É assustador isso. Isso que todo mundo foi em casa na pandemia. Não é verdade? A nossa percepção temporal está de 16 horas no máximo. Por quê, gente? A energia está acelerada. Os nossos processos internos estão acelerados. Ou a gente se adapta nessa frequência, ou a gente somatiza uma doença e não volta mais para cá. Que está tudo bem, ninguém é obrigado a ser perfeito e se adaptar a tudo. Em nossas existências, a gente já foi já passamos por muitos degredos. O degredo pode acontecer de duas formas, ou porque você perdeu, sempre porque perde a frequência, ou porque você evoluiu demais e o planeta não acompanhou a sua evolução e você vai para um lugar melhor, ou porque o planeta está se modificando muito rápido, está evoluindo a Mãe Terra e a gente não está conseguindo acompanhar. Tá? Acontece de duas formas. E o processo está muito acelerado, a própria natureza está se modificando muito rápido. Não é só os seres humanos. Tá? Então, o que eu mais queria passar para vocês de dica antes da nossa vivência, vamos parar de ser algoz de nós mesmos. Quando um processo se repetir, ele se repete e a gente tem uma outra visão daquilo, mesmo parecendo a mesma coisa. Não se crucifiquem. Não se sintam estagnados. É impossível algo ficar estagnado com essas frequências que estão entrando no planeta, com essa energia fotônica. Tá? Se curtem mais, se curtam mais, se abracem mais. Eu sei que não nos ensinaram a nos amar, só nos ensinaram a ser educado e bonzinho para os outros, mas não para a gente, porque isso é egoísmo. Nos ensinaram assim, é egoísmo. Vai chegar visita, vai chegar visita, vai pôr a melhor roupa, vai servir a melhor coisa, finge que está todo mundo super feliz. É um arquétipo social meio doentio, se vocês olharem. Não, não vai chegar visita, eu estou comigo, eu tenho que pegar, eu tenho que estar da melhor forma possível comigo, fazer a melhor comida, cuidar de mim, colocar meu melhor perfume, tomar meu melhor vinho. Eu estou comigo, a melhor companhia que eu podia estar no mundo. Deixa eu cuidar de mim. Né? Vocês entendem, gente? É o momento da gente cuidar da gente. Não dá mais para a gente ser nosso algoz. Os processos estão muito acelerados, a gente vai somatizar doenças rapidamente. Tá? Pelo que eu vi aqui, pela clarividência, está muito acelerado. Tudo bem que a pessoa que eu vi estava num processo obsessivo um pouquinho complexo, mas a gente tem que usar o horário vigiário, porque começou sutilmente o processo, depois ele foi se expandindo. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre esse processo, sobre essa transição planetária, sobre o que me foi passado? Qualquer tipo de pergunta, por favor, vocês podem me fazer, tá? Porque isso só engrandece a nossa pequena aula de hoje. Tá tudo Dani, tranquilo? Oi, pode falar. por gentileza, esse tempo já está, né, muito acelerado, realmente perto aí das 16 horas dias, e vai se acelerar ainda mais? Então, vai. Eu não sei te precisar o quanto vai se acelerar mais e em quanto tempo. Mas a curva, como eu falei, Lu, ela é assim, ó, ela tem os picos, aí depois dá uma estabilizada, de repente tem outro pico, então é uma curva ascendente. Eu não vejo a energia caindo. Eu vejo a energia subindo, a gente ficando cada vez mais sensível, a gente cada vez sentindo mais os ruídos da nossa alma,
sentindo empatia, entre outras coisas, e eu não vejo a curva fazer assim. Então, eu vejo uma curva. Eu acho que deve existir algum momento que talvez dê uma estabilizada, mas eu não consigo ver essa parte de ficar, por exemplo, 3 meses estável. Eu não vejo isso. Um período fica, às vezes, mas não muito longo. Aí começa a ter picos. Depois estabiliza. Mas eu não vejo uma curva assim, ó. Aí faz assim um pouquinho, não. Eu vejo Entendi. picos, não vejo cair, tá, Lu? Uhum. Então, a gente tem que ser. Professor Daniel, Oi? eu não queria fazer uma pergunta, eu queria agradecer porque eu estava entrando nessa autocobrança. Ai, mas de novo eu errei, ai, mas de novo não sei o quê. E tipo assim, eu já acordei com essa tristeza de manhã. E aí eu tentei fazer, deixa eu vibrar amor, deve ser porque é dia dos finados, não sei o quê. E tanta notícia ruim que acaba chegando. Você tenta fugir, mas ela vem. Mas era esse padrão que eu estava entrando, sem querer querendo, e estava super difícil sair disso. E você falou, eu falei, é agora que eu vou mudar esse pensamento ruim. Então, muito Isso. obrigada. Imagina, Dani. Valeu. Muito bom você Ô, Dan, compartilhar. Oi, Vi. tudo bem, amor? Tudo Dan, bom? me diz uma coisa. Como que, assim, ó, que nem essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Eu entrei nessa. Teve dia, assim, que, nossa, eu me recolhi para dormir, sabe? Porque estava bem, bem difícil. E, assim, você me conhece, você sabe que eu tenho ciclos. Como é que a gente, assim, eu tenho dificuldade em perceber e trabalhar isso, sabe? Entender, assim, é uma coisa minha mesmo, faz da minha tristeza, da minha depressão, do meu estado, ou é alguma coisa que eu sinto, né? Eu tenho um pouco de essa dificuldade de discernir o que é de mim e o que é de fora. Perfeito. Ótima pergunta, Vicky. Eu vou te responder, ó. A gente tem os nossos processos internos. Com esses picos que teve, principalmente nessa semana passada, a gente fica muito mais sensível a esses processos internos. E como a gente está com a casca ficando cada vez mais fina, a gente começa a sentir outros seres que estão nesse processo semelhante. Isso, é Então, muito difícil para mim. porque aí você acaba se conectando com esses funções e a conexão é menos de uma fração de segundo. Então, o que era para você sentir, às vezes, no 30, você acaba sentindo 330. Por quê? Por causa dessa sutilização planetária. E aí fica too much. A gente tem vontade de se recolher e tentar, de alguma forma, renascer, mas é difícil. Eu entendo você perfeitamente. Mas qual que é a grande sacada? Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Por favor. Começou a entrar num processo mais tristezinho, sentindo que está ficando sensível demais, antes de dar aquele outro passinho e subir para essa tristeza, a gente tem que tentar pegar alguns gatilhos e tentar elevar a nossa frequência antes que seja um pouco tarde, porque quando a gente entra demais na tristeza, fica difícil a gente se desidentificar dela para elevar a nossa frequência. Então, a dica que eu dou para você, quando começou a ter pico de sutilização, você pode até mandar uma mensagem para mim, Dani, tá tendo alguma coisa? Eu vou falar, ó, dentro do que eu estou percebendo, não está tendo. Para, não entra nesse processo, até se precisar eu te ajudo de alguma forma. A gente tem que subir uma oitava na sua frequência para você não entrar nesses bolsões. Por quê? Com essa, nosso corpo está mais fino e está conectando muito rápido com esses bolsões extrafísicos que ainda existem e que acaba potencializando os nossos processos internos, tanto para a tristeza, quanto para a raiva, quanto para a ansiedade, entre outros processos. Tá? Então, por isso que eu digo triplicar, orar e vigiar. Eu sei que é sutil, mas começou um desconforto de tentar embicar numa tristeza, já grita no bom sentido, de não quero aprofundar nisso. Uhum. Tá, ok, obrigada. Imagina, Te valeu. chamo, obrigada. Com certeza, conta comigo. Ô, Dani, Oi, Ivan. oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se também tem relação com cansaço excessivo. Total, total. O que eu vou te falar é unânime. Uma das maiores somatizações que todo mundo está sentindo com esses picos de sutilização é um cansaço excessivo. Sabe por quê? Eu vou te explicar.
Sabe o que gera o cansaço? São os loopings. Você tem uma emoção que está em looping, você vai sendo drenado por essa emoção. E como nós estamos com um corpo físico muito sutil, a gente está sentindo demais essas incompreensões que cada um tem dentro de si, que gera um atrito e fica em looping, e aquilo drena a gente vitalmente. Então, o que eu mais vejo as pessoas reclamarem é: eu me sinto muito cansado, eu já acordo cansado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a se adaptar através dessa mudança planetária. Tem que tentar identificar os processos que estão em looping. Coloca um micro... Posso dar uma dica para você? Ou para quem está se identificando com o que eu estou falando? Gente, começou a sentir que você está ficando exausto, cansado? Eu vou colocar um micro-organizador floral no looping que está gerando esse cansaço, para eu conseguir ter clareza dele, vocês entendem? O que gera o cansaço são os loopings. Colocando um MOF, que é um micro-organizador floral, mentalmente, colocando um micro-organizador floral na razão do meu cansaço, ou no looping que está gerando esse cansaço, em 1, 2, 3. Vocês dando o comando de colocando um MOF, ele vai ajudar vocês a identificarem esse looping, para poder sair desse looping. Porque ele fica em terceiro plano. É como se estivesse num computador trabalhando, mas lá no fundo tem alguma coisa em looping, perdendo energia. A gente não sabe a causa, a gente só sente no corpo. A gente tem que identificar o processo. Ô, Dani. Oi, Cláudia. Eu sinto muito, na mente, sabe aquela mente acelerada que não consegue parar, um pensamento que vem aqui, outro ali, aí eu posso fazer a mesma coisa para desacelerar essa mente? Vários pensamentos que vêm de toda parte, gera insônia, não consigo dormir. O que mais as pessoas estão se queixando para mim, não estou conseguindo dormir. Eu atendi uma moça que estava 4 dias sem dormir. Ela falou: Daniel, estou desesperada. Ela estava assim, ela estava com tanta raiva, porque quando a pessoa fica sem dormir, ela começa a ficar raivosa, porque criança cansada é criança chata, adulto cansado é adulto chato. Então, eu fiz um trabalho, ela já conseguiu dormir melhor, mas as pessoas estão dizendo que a mente está tão acelerada que elas não estão conseguindo desacelerar na hora de dormir. Isso é uma das causas da mudança planetária também, tá? Então, gente, o micro-organizador floral, eles funcionam de uma forma espetacular. Você não precisa comprar o floral e tomar. Quem toma está tudo bem, não estou dizendo que não funciona. Mas você pode pôr energeticamente no seu campo. Isso eu ensino no curso de apometria. Mas como vocês fazem parte da minha escola, da nossa escola, eu estou ensinando essa técnica para quem não conhece. Desculpa. Pode falar, Vanessa. Precisa falar qual é o micro-organizador floral? Não precisa. Se você tem um conhecimento profundo em floral, e você quer fazer um... Não, mas se você tivesse, você pode colocar um floral específico e ele funciona no campo. Um rescue, por exemplo. Para crise, um rescue é bom. Então, você não conhece floral? Colocando um micro-organizador floral na causa do meu cansaço. Você entende? Você vai estar trabalhando a causa daquilo que está te gerando esse cansaço. Ou na causa da minha mente tão acelerada. O micro-organizador, ele vai atuar, vai fazer a gente perceber o porquê que a gente está tão cansado, está com a mente acelerada. A gente pode usar o MOF para tudo. É uma ferramenta espetacular. Obrigada, Dani. Oi, Dani, boa noite. Oi, boa noite. No caso da pirâmide que você explicou para nós, funciona também, né, nesses casos de você abrir uma pirâmide antes de dormir e se colocar e depois você se retira e eleva a pirâmide? Claro, funciona muito bem. Você pode fazer isso na pirâmide, depois você enche a mão de luz, de carinho, põe no seu cardíaco, se dá uma bênção de 1 minuto só. Abençoa, fala: puxa, obrigado por eu estar aqui, por eu estar ralando nessa fase de tanta mudança, de eu estar me esforçando. Se abençoa. E depois pode descansar. Faz o mantra para lembrar da projeção e depois pode... Tá jóia, obrigada. Ô, Dani. Oi. Oi, Dan. Oi, Dan, Margarete. Tudo bem, meu anjo? Tudo bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso colocar, por exemplo, na minha mãe, ou ela precisa autorizar? Um micro-organizador floral?
por exemplo, ela está com muita dor na coluna. Ela tem câncer nos ossos, você sabe. Sim. Então, eu posso mentalizar, colocar sem autorização dela, ou eu preciso da autorização? Se eu fosse você, eu falava, mãe, eu estou aprendendo aqui umas coisas bem legais para te ajudar na dor. Você me autoriza a mandar energia, fazer umas coisas para te ajudar? Eu sempre aconselho a pedir esse ok. Mas com certeza sua mamãe vai falar, claro, filha, pode fazer. Porque o Tá micro-organismo bom. corporal, ele atua muito forte diretamente no campo da pessoa. É legal a gente pedir autorização, até por uma questão de cosmoética. Beleza. Obrigada, Dan. Imagina. E a gente pode colocar um microorganizador floral no cachorrinho que está doente, no gatinho. Essa técnica ela é espetacular e ela funciona muito bem, gente. Eu sou prova viva disso. Tá? Então vamos usar o que a gente aprende. Daniel, Marco. Grande Marcos, pode falar, irmão. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Com essa sutilização, esses processos obsessivos não ficam mais fortes, não? A gente não teria que... Os processos obsessivos não ficam mais fortes com essa sutilização? Fica assim. Fica assim. E, ao mesmo tempo, fica mais forte também a gente se conectar com uma energia muito elevada que antes a gente não conseguia. Então, são as duas polaridades. Por isso que a gente tem que usar... Oi, pode falar, desculpa. É a compensação, né? Tem a compensação. Isso. Exatamente, irmão. É isso aí. Por isso que a gente tem que usar muito orar e vigiar. Se a gente baixar a nossa frequência, entrar numa negação, a gente se dana rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue elevar a frequência, se conectar com o Saint Germain, com a Fraternidade Santa Esmeralda e etc., a gente consegue conexões incríveis que antes, pelo menos eu não tinha capacidade. Agora eu consigo conectar muito mais fácil. Ok. Professor Daniel, posso fazer uma pergunta? Agora veio uma dúvida. Claro. O que eu estou percebendo é que quando eu vou fazer essas limpezas na sala de cristal, eu estou vendo que a hora que chega aquela energia mais densa para poder fazer o trabalho de limpeza, sai muita coisa, mesmo achando que estava limpo, sai muita coisa, muito equipamento, muita coisa que fica colada na coluna, parece aqueles bichinhos igual do Matrix, sabe? Sei. Nas pessoas, na cabeça, parece que está saindo muito mais agora, é relacionado a isso que você está falando, com essa transformação, esses fótons que estão chegando, que estão permitindo a gente se libertar disso com muito mais facilidade. É isso mesmo, né? Perfeito, o que você falou está certíssimo, é isso mesmo. Por isso que na Bíblia diz, é o momento de separar o joio do trigo. Literalmente é o momento de separar o joio do trigo. Não é que isso seja uma ameaça para a gente, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é um momento realmente onde tudo está acontecendo muito rápido. Eu vou dizer que nessa existência a gente está vivendo com a intensidade que está hoje, é como se, às vezes, 1 ano, 2 anos, fosse uma encarnação. Porque a gente passa por tanta coisa ao mesmo tempo, tantas mudanças, sabe? Que a gente está sendo confrontado com tantas sombras internas nossas, e tantas luzes que a gente já conseguiu também. O nível de intensidade está ficando tão alto que eu não estou brincando. 1, 2 anos era o que se vivia antigamente em uma encarnação. Tá? Então, essa mudança planetária está bem intensificada. E a gente não leu as letras pequenas e encarnou, agora a gente tem que aguentar. Né? Se a gente visse as letras pequenas, a gente podia até não ter encarnado, mas a gente não viu. Estamos aqui agora, vamos se unir, né? Vamos se fortalecer aqui como esse grupo porreta que a gente tem e vamos se ajudar. Sério, gente, é verdade. É o momento da gente se ajudar mesmo. Que não está fácil. Tudo bem, gente? Alguma perguntinha antes da gente fazer uma vivência? Eu quero fazer uma vivência hoje, junto com esse ser que está aqui comigo, exatamente qual que é a grande sacada da nossa vivência hoje.
a gente se acolher mais. É o que a gente mais está precisando nesse momento. A gente se acolher de verdade. Não é acolher o vizinho, distribuir sopão, tudo isso é maravilhoso, pelo amor de Deus. Isso, para vocês, eu tenho certeza que vocês tiram de letra. Mas o mais difícil é a gente acolher a nós mesmos e não o outro que está necessitado. E chegou o momento da gente acolher a gente. Não que a gente tenha que ser egoísta e fechar o olho para quem está precisando de ajuda. Não é isso. Mas a gente tem que se acolher. Tudo bem? Então é muito importante, é muito importante. Tá? É muito importante. Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que o mais importante que eu queria, até como a própria Dani estava sentindo isso, é a gente sair desse processo de autoobsessão, de entrar numa cobrança excessiva, porque aí a gente começa com uma menos-valia, aí começa a se sentir uma pessoa menor e por aí vai. Aí começa um processo destrutivo. A gente não pode deixar isso acontecer. Tá? Só de a gente estar aqui, nós somos guerreiros e guerreiras. Não estou brincando, porque a gente gerou um potencial de estar encarnado numa fase de muita mudança. Isso já mostra que nosso espírito tem uma capacidade muito boa. Tudo bem, gente? Vamos fazer uma vivência bem bacana nesse sentido? Hoje é o momento de fazer uma vivência muito amorosa hoje. Eu vou chamar muito das harmônicas, porque a gente está precisando se acolher. Tá certo? Vamos fazer uma vivência, então? Eu vou parar aqui o gravador e vou abrir para a vivência ficar separada, para quando a gente receber a gravação no grupo, quem quiser fazer só a vivência, vai estar num arquivo separado. Perfeito, gente? Deixa eu dar um stop aqui.